Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o secretário Iranima, titulada SEDEMI, que é Secretaria de Desenvolvimento Empresarial? Não, Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia. Isso. É isso? Isso. Boa noite, secretário. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. É a primeira vez que eu converso com o senhor na condição de secretário. A gente conversava, o senhor na condição de deputado. É verdade. Agora passou para o outro lado do muro, né? Não sei se é mais fácil ou se é mais difícil. Não é verdade? É verdade, é verdade. É Bem, desafios. Nós estamos aí nas vésperas da entrega da ponte do Moju. E quando se lembra Moju, lembra-se de Iranima. Hoje a prefeita do Moju é sua esposa. É, Nilma Lima. Nilma Lima, isso. E creio que tenha sido o município mais afetado por esse acidente. Em 5 meses deve ter paralisado as coisas por lá. O índice industrial do Pará caiu, não é verdade? Uma série de dificuldades foi posta e também ficou claro e evidente a importância da alça viária, né, secretário? É uma importância muito grande que, de repente, quando ela falha, o estado todo sente e se ressente. Vamos falar um pouquinho dessa ponte. É verdade. A ponte sobre o rio Moju na alça viária, ou qualquer uma das 3 pontes da alça viária, né, sobre o rio Uamá, sobre o rio Ocará ou sobre o rio Moju, traz um prejuízo realmente para as exportações do estado, tá? Ou as importações também, né? O que chega para o Pará também teria dificuldade de chegar no mercado consumidor. Então, com essa situação da ponte sobre o rio Moju, nós tivemos uma dificuldade com a nossa produção de grãos da região do Nordeste paraense, em torno de Paragominas, Donizeu, Ulianópolis ali, tiveram muita dificuldade para exportação. Nós tivemos um problema que ocorreu no inverno, tá? Aí quando ocorreu no meados do inverno, ali dia 6 de abril desse ano, então nós estávamos com as outras estradas com muitas dificuldades porque não foi feito nenhum trabalho pelo governo que saiu no verão do ano passado. E aí nós tivemos um problema na PA 252, que liga o município do Ocará ao município do Moju, que poderia ser uma alternativa para os produtos chegarem até o porto de Barcarena, e com isso nós tivemos uma dificuldade muito grande. Então houve um transtorno, tanto para a população de Belém, onde tivemos que usar as balsas para fazer essa travessia, mas o governador Helder foi muito ágil nas suas tomadas de decisões e nós conseguimos botar vários portos funcionando. O governo do estado ajudou nesse trabalho e nós participamos da organização. Eu me lembro que a minha despedida à noite, todo dia antes de ir para casa, eu tinha que passar pela Estrada Nova, verificar qual era o tamanho das filas, discutir quais os problemas que tinham para funcionar. Depois do primeiro impacto deu uma acalmada, né? Aumentou o número de opções de portos, né? Foi, aumentaram o número de opções de portos, nós botamos lá na base naval também uma saída de balsa para Barcarena, diretamente para o Porto de Conde, botamos outro em Quaraci, diretamente para Barcarena. Com isso nós fomos diminuindo. Mas o que aconteceu foi que quando caiu a ponte coincidiu com a produção de grãos do Pará. Nós já estamos produzindo 1,5 milhão de toneladas de grãos por ano. 1.500.000 toneladas de grão por ano. E mais de 1 milhão dessa região do Nordeste paraense. Então era uma quantidade muito grande de carretas. Então é a soja paraense. A soja paraense. Não é só mais a soja que vem do Centro-Oeste. Nós já estamos começando a aparecer. A produzir. Nós já ultrapassamos 1,5 milhão agora, em 2019. Devemos bater em 1.700.000 em 2019, quando fechar o censo. E aquele momento coincidiu. Então nós tivemos muita dificuldade. Foi um inverno muito rigoroso. Inclusive o inverno prejudicou a produção de soja no Pará também, porque foi muito rigoroso esse ano, e aí mais o transporte também nos causou grandes danos naquele momento. Então, aí quando nós criamos a possibilidade da balsa na alça viária, realmente ao lado da ponte que quebrou, deu um alívio, inclusive, para Belém nessas exportações. Secretário, então, houve um prejuízo em toda a cadeia de exportação do estado do Pará. E teve alguma forma de calcular qual foi esse prejuízo em 5 meses? Não deu, porque coincidiu também com essa dificuldade das chuvas também, que prejudicou a produção, a quantidade hídrica foi muito alta, nós tivemos esse prejuízo. Mas nós tivemos também, por exemplo, a saída do óleo de palma do Moju, Tailândia, Tomé-Açu, Acará, tivemos dificuldades para tirar. O coco produzido pela Sococo também para chegar no Distrito Industrial de Ananindeua, tivemos dificuldade porque a PA dos Ciclos 2 ficou praticamente intransitável, mas o governo do estado já fez várias ações, dos 64 quilômetros, na época que teve o problema
precisava ser asfaltado lá, desde 64 estava asfaltado apenas 10, hoje nós já ultrapassamos 35 quilômetros asfaltados, vamos chegar, se Deus quiser, até o final do ano a 40, e em 2020 a gente consegue vai melhorar. Reaver esse prejuízo causado, Agostinho? Não, a gente, o que perdeu, né, Mauro? Infelizmente, na atividade agrícola, rural, o que tu não consegue estocar, tu não consegue levar para o ano seguinte. Então, mas nós estamos com expectativa muito positiva para o ano 2020, a gente chegar a 2 milhões de toneladas já em 2020 de produção de grãos no Pará, já é um número bastante significativo, mas a intenção do Estado é intensificar a produção de proteínas do gado no Pará, ou seja, confinado, melhorar essa produção para a gente ter uma produção maior de gado, tá? Por hectare. Hoje, até 2018, era 0,9 cabeça de gado por hectare, então o nosso objetivo é trabalhar para os próximos 10 anos, a gente dobrar isso para duas cabeças de gado, mas para isso nós precisamos fazer e sem a derrubar nenhuma intensificação, árvore. sem derrubar nenhuma árvore e abrir espaço para o grão. O grande objetivo é esse, é diminuir a área de pasto para a gente aumentar a área do grão no Pará. E os outros projetos que vão ser implantados no Pará, então, que nós vamos discutir, vai confinamento vai diminuir isso. a área da pecuária extensiva e que vai liberar para o grão, é isso? É isso, perfeitamente isso. Agora, secretário, foi pensado na possibilidade de privatizar a alça aviária, de conceder? O governador está muito propenso a levar essa proposta para a Assembleia Legislativa, tá? Para que a gente possa privatizar não só a alça viária, PA 150, a alça viária e mais a criação da Rodovia da Liberdade, tá? Qual é a Rodovia da Liberdade? Vai ligar a Perimetral em Belém até a Belém, Brasília, entre Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá, tá certo? Então, seria ligado ali, é uma rodovia de 99 quilômetros, toda ela freeway, tá? Pedagiada, toda ela, para quem quiser ter uma velocidade maior, ter uma rapidez maior na sua atividade, com pedágio dentro dos padrões nacionais, tá? E provavelmente, como é uma rodovia toda nova, o governador está propenso a fazer uma PPP, inclusive, o Estado entrar com parte dos recursos, até para a gente diminuir... Uma parceria público-privada. Uma PPP, uma parceria público-privada, até para diminuir o pedágio para a população, tá certo? Mas a alça viária e a PA 150 seriam concessões com os objetivos de melhorar as estradas, duplicar determinados trechos no primeiro momento para fazer áreas de ultrapassagem, tá? E que tem uma viabilidade fantástica. E houve alguma prospecção? Há interesse? Há interesse, nós estamos sendo procurados por várias empresas, mas nós estamos terminando o estudo de viabilidade econômica do conjunto das estradas, tá? Que é exatamente para a gente mostrar que níveis nós vamos privatizar, quais os retornos que vão ser dados para o governo do estado e para a população, tá? E com isso ter uma estrada de boa qualidade, de primeiro mundo, tá? Aqui no estado do Pará, no Brasil, a maioria, grande parte tem sido sucesso, as primeiras tiveram alguns problemas, mas a grande maioria tiveram sucesso e com isso nós precisamos fazer, para a gente ter uma estrada de boa qualidade, segura, toda ela não tendo mais pontos negros nela, sendo com comunicação em toda ela, com segurança, com socorro, tudo preparado para atender a população. E termos áreas ao longo dos anos de ultrapassagem. Se nós não tivermos ela toda duplicada, mas nós vamos ter áreas de ultrapassagem nos primeiros anos e de acordo com o aumento da demanda, com o aumento da atividade econômica no estado do Pará, a necessidade de duplicação será feita. Agora nós temos que chegar no Porto de Barcarena, tá? No Porto da Vila de Conde. Nós não podemos ter aquele trecho entre o trevo da alça viária até Barcarena na situação que foi nos entregue, sem acostamento, uma área muito ruim, onde se precisava melhorar. Então quem pegar o filé vai ficar também, vai ter que ir até o porto. Vai ter que fazer até o porto, não tem jeito. Lá é importância para a exportação do Pará. Essa obra da Ponte do Moju provou mais uma vez que obra civil só depende de recursos. Tem recursos, hoje nós temos tecnologia, toca como foi tocado em 5 meses apenas, sem acidente de trabalho e assim por diante. Nós lemos, estamos torcendo pela Ferronorte. 7 bilhões de reais de investimento chinês. Daria tempo para fazer em 2 anos, dentro do mandato do governador Helder Barbalho. De que forma poderia resolver a questão da licença ambiental?
Mauro, esse é o grande desafio do nosso governo, tá certo? A gente tocar essa obra, seria o trecho norte da Ferrovia do Pará, tá? Que vai ligar Marabá ao Porto de Barcarena, ou de Vila do Conde, tá? Ou o Porto de Vila do Conde até Marabá, que seria esse eixo norte aí da Ferrovia do Pará. Ela é uma ferrovia importante, é um sonho do paraense essa ferrovia, para ver parte do minério sendo exportado pelo Pará. Nós temos alguns gargalos, que é a questão do Porto de Barcarena, o canal do Quiriri, que você já ouviu falar várias vezes, por causa do seu calado. Hoje são 14,20 metros, estamos discutindo, o governador já nos autorizou, nós já temos uma delegação do DENIT para a gente fazer o estudo da necessidade... Para aumentar esse canal, aumentar a profundidade. Para aumentar a profundidade. E nós devemos fazer, o Estado deve fazer, a gente ia fazer uma PMI, que é uma parceria com o privado para ser feito, tá? Mas o governador já decidiu que o Estado vai fazer esse estudo para a gente ter, o Estado ter as informações privilegiadas, tem que ser do Estado. É o canal interno do Marajó, né? É o canal que liga o oceano ao porto. Passa pela Baía do Marajó, como a gente chama aí na linguagem popular, né? E o governador já autorizou. Hoje ele está em 14,20 metros. Às vezes eu brinco com o governador, eu digo assim mesmo, não, começou com 10, governador. E aí bastou um gritar daqui, outro gritar dali, aí aumentava 1 metro, 30 centímetros. Hoje nós já estamos com 14,20 metros autorizado pelo Ministério da Infraestrutura e DENIT, tá? E pela Capitania dos Portos, todas as autoridades. E a gente acha que a gente fizer o estudo corretamente, a gente verificar correto, a gente poderá chegar aos 15 metros. 15 metros já se fala em um navio com capacidade... maxi desses aí. Não, ainda não. 90 mil a 100 mil toneladas, tá? Mas se a gente chegar a 18 metros, a gente consegue um navio de 200 mil toneladas, que eles chamam dos Super Panamax, tá? Que são os maiores navios que podem passar no canal do Panamá. E aí já dá viabilidade, e aí viabiliza para o grão e para o ferro, entendeu? Nós teríamos a possibilidade de tornar uma realidade de exportação do ferro para pelo aquele Porto chororô. É isso, que vai pelo Maranhão. Sonho do Maranhão. Mas o detalhe é o seguinte, licença ambiental. A licença ambiental não é um desafio, tá? Inclusive... Porque passa por terras federais, por reservas. A licença prévia é um compromisso do Estado entregar para a empresa que vai ter a concessão ou a autorização, tá? Nós somos o único Estado brasileiro que já regulamentou, através de lei, a figura da autorização, tá? É prevista a Constituição Federal, já é prevista a Constituição do Estado também, só que o governo federal nunca conseguiu regulamentar a autorização para fazer concessões. O Estado do Pará é o primeiro Estado brasileiro a ter uma lei que prevê a autorização também para esse tipo de concessão pública. A licença ambiental vai ficar com responsabilidade nossa. O que é que nós estamos trabalhando e ultimando agora? Inicialmente, o traçado que nos foi deixado pelo governo passado ligava Marabá ao Porto de Barcarena, isso teria em torno de 710 a 730 quilômetros, tá? Nós já alteramos esse traçado, já fizemos um estudo para alterar o traçado, nós estamos discutindo como vai ser feito, para evitar passar em área indígena e passar em área quilombola, tá? Que é para a gente poder fazer sem uma dificuldade, com uma dificuldade menor. Então seria sempre por terras paraenses. E trabalhar isso, o que facilitaria essa licença. E já estamos levantando, já estamos ultimando para não passar em nenhum assentamento também, tá? Então está quase fechando esse detalhe para a gente passar só por terras paraenses e 100% da licença ser conduzida pelo Estado do Pará, pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará, e com isso a gente teria essa viabilidade. São 2 anos de obra? Não são 2 anos. São 2 anos para a gente ter o início da obra, Mauro, e 5 anos para entregar. Ferrovia, a gente não consegue fazer uma ferrovia com em torno de 540 quilômetros em menos de 5 anos. Então, total realmente são 7 anos, tá? 2 anos para a gente ter todas as licenças, a licença prévia e aí a licença de instalação sair para que a empresa possa começar. Aí, secretário, estaria viabilizada a questão da verticalização do ferro lá na região de Marabá, né? A ALPA que não saiu e as outras que são sonhadas. É verdade. Então, qual é a discussão toda aí? E ficarão 3 modais, né? Porque vai começar agora o derrocamento do Pedral do Lourenço. Pois é. PA 150 privatizada. E mais a rodovia. O trem e a rodovia tem que ter muita produção lá, hein? É isso. Qual é a ideia nossa aí, tá? Nós estamos discutindo, né, com todos os plays e as possibilidades possíveis, discutindo com a Vale também. A Vale já autorizou fazer uma laminadora,
Tem uma discussão em Marabá que essa laminadora não gera muito emprego. Realmente, no primeiro momento, se tu produzir a lâmina, realmente não gera. Mas se tu tiver a lâmina, tu pode produzir uma caçamba, pode produzir um tambor, pode produzir uma luminária, pode produzir uma cadeira, pode produzir uma mesa. Então, tu tem um monte de segmento, uma ferramenta, um carrinho de mão. Então, tu começa a ter vários produtos, um portfólio muito grande. Pode produzir uma balsa, construir uma barcaça, entendeu? Com todas as lâminas produzidas em Marabá. Então, a gente pode incentivar realmente a indústria naval do Pará com esse corredor logístico que nós temos do Pará. Vamos precisar de barcaças, né? Para levar 2.000, 3.000 toneladas de soja ou de outro produto. Então, essas lâminas nos possibilita ter a criação de outros empregos e outras atividades, uma verticalização que realmente agregue valor e agregue emprego. Hoje, nossos estaleiros têm que importar as lâminas. 100% vem de fora do estado e nós vamos produzir. O ferro vai, faz a lâmina e volta. E volta para o Pará. E aí nós vamos produzir no Pará. E a outra situação, nós estamos discutindo com a Vale a possibilidade de nós termos uma primeira siderúrgica para produzir ferro-gusa no Pará com baixo carbono, com baixa emissão de carbono, tá? Então a Vale sem fumaça praticamente, criando uma capacidade sem precisar cortar árvores, né, da floresta para transformar em carvão, porque é obrigatório ter o carbono na composição do ferro-gusa. E a Vale se comprometeu a instalar até abril de 2022 a primeira siderúrgica de baixo carbono no Pará, que vai ser a primeira siderúrgica do Brasil e do mundo de baixo carbono produzindo gusa. Seria em Marabá para produzir inicialmente 500.000 toneladas e ela podendo ser transformada, tá, até 2 milhões de toneladas essa planta industrial que vai ser feita onde era Ferro-Gusa Carajás, que é da Vale, o local, já tem licença prévia autorizada lá e nós queremos que isso ocorra até abril desse ano, o início das obras da primeira indústria de ferro-gusa de baixo carbono. Secretário. Mas aí tu me pergunta se Irã e vai ficar por aí? Não vai ficar por aí, não. Tá? Essa primeira etapa da indústria vai precisar para a gente fazer a segunda etapa da ferrovia. E qual é o compromisso da Vale? Está sendo discutido com a gente, seria a construção de novas plantas ao longo da ferrovia até chegar a Barcarena. Sim, com toda essa logística pronta, um porto dessa condição, nessa posição geográfica, não tem por que não correr investimentos para lá. Mas eu lhe pergunto o seguinte, já que nós estamos mirando o porto de Vila do Conde, nós estamos com um navio lá empatando um berço. É verdade. Temos 4 projetos de terminais privados parados por falta de licença ambiental estadual. Isso aí não é um contrassenso, secretário? Ainda temos essa dificuldade na SEMA, mas o governador já fez várias orientações, tá? Porque se perdia tempo para se liberar todo tipo de licença, tá? Por exemplo, rede de eletrificação rural no Pará, que era o tal do Luz para Todos. Te lembra do programa Luz para Todos, do governo Lula, Dilma, e assim continuou e até hoje existe. Então, para te licenciar aquilo, quando nós subimos o estado, eram em torno de 280 dias para liberar uma licença de uma atividade de baixíssimo impacto ambiental e de altíssimo interesse social, tá? O governador determinou isso e a Secretaria de Meio Ambiente já autorizou a autodeclaração disso, tá? E estamos trabalhando em outras atividades de autodeclaração. A Celpa vai sumir do seu lugar? E não tem como sumir uma empresa como a Celpa do Pará. Então, se eles fizerem errado, fora da legislação, nós sabemos onde alcançar quem fez errado. E o governador mandou liberar outras licenças por autodeclaração, como a pessoa faz um imposto de renda. Nós fazemos o nosso imposto de renda, é autodeclaração, depois o governo federal... Se houver um problema, o governo vem o Estado coloca o dedo. O dedo. E aí ele está fazendo para tudo que tem baixo impacto ambiental, que faça autodeclaração. Entendeu? Autodeclaração, autolicenciamento, tá? E a pessoa fica autorresponsabilidade. Responsabilidade automática. Para que a gente possa ter técnicos suficientes para a gente fazer a liberação das áreas que realmente precisam ser prioritárias. Esses terminais previstos para Abaetetuba, Ponta de Pedras, estão no baixo impacto? Não estão. São de impacto razoável, médios, né? Não são grandes impactos também, porque eles vão usar a área portuária, são áreas menores lá. Nós temos, por exemplo, numa das ilhas de Abaetetuba, no Urubuela, né? A Cargill tentando se instalar lá. Nós temos do outro lado, em Ponta de Pedra também, da Dreyfus, né, que está lá também discutindo. Nós já temos funcionando em uma das ilhas de Abaetetuba, na Ilha do Capim,
A da hidrovia já está funcionando lá, já estão fazendo transbordo de balsa para o navio. Está sendo, inclusive, sendo protegida da nossa famosa Baía, como é que a turma chama lá? Baía do Capim, né? Que é a baía que fica na frente de Barcarena. Ela é muito intensa lá e na hora que tem chuvas ou ventanias é muito complicado eles operarem lá. Então, eles estão sendo protegidos tanto pela Ilha do Urubuel como pela Ilha do Capim também lá, trazendo essa tranquilidade para fazer essa atividade água a água, né, que é de dentro das balsas passando para os navios. Mas nós temos, por exemplo, da Raízen, né, que é combustível, que é Porto de Barcarena, mas que vai ser dado a atenção necessária e daqui a uns dias, agora nós começamos a liberação também da licença de instalação para o gás, para a Celba, né, que é a Companhia Elétrica de Barcarena, que teve o leilão vencido de uma termoelétrica a gás e que vai viabilizar definitivamente a chegada do gás. E eles estão se comprometendo com a gente chegar com gás até final de 2021. E qual é a preocupação do governador Helder com referência ao navio naufragado lá no berço do Porto de Barcarena? Nós temos, aquilo ali é um problema grave. É uma atividade é federal, né? É federal, a CDP é federal, estão nos prometendo que vão liberar a licitação que já foi feita já há alguns anos, já tem mais de 1 ano e meio que foi feita a licitação, e nós estamos só esperando a liberação para fazer o resgate desse navio e liberar esse berço, e nós precisamos, a CDP tem que se modernizar e tem que ampliar suas áreas portuárias no Pará, porque o Pará vai ser área competitiva. Nós estamos discutindo com a Vale, por exemplo, usar parte da área da CDP para fazer os embarques do minério que ela vai trazer por lá. Ou o manganês, que já tem uma estrutura lá. Que já é feito alguma parte? Que já é feito, aqui. Não, já é feito, é coisa de 1,5 milhão a 1,7 milhão toneladas por ano. E que ainda está chegando pelo modal rodoviário. Rodoviário, que arrebenta nossas estradas. E que minério realmente, ou tem que ser ferrovia, é o ideal. É o ideal, é a ferrovia. E na hora que a gente tiver o ideal, a gente consegue chegar aí a 3 milhões de toneladas por ano de manganês. E se nós caminharmos para o ferro-gusa de baixo carbono, nós vamos ter o mercado europeu aberto para o ferro-gusa brasileiro, ou seja, o ferro-gusa paraense saindo de dentro da Amazônia com baixo carbono, mas que poderá ser o grande play mundial essa produção de ferro do Pará para a gente atender os principais mercados consumidores europeus. Secretário, Pará 2020. Decola? Decola. Nós vamos, com certeza, aumentar a atividade econômica do Estado. Nós vamos ter vários investimentos iniciando em 2020, aí como o caso da ferrovia, o caso da laminadora de aço no Marabá, o caso do ferro-gusa Tecnored de baixo carbono, no caso da Araguaia Níqueis. Isso aqui eu estou falando em investimento que vão ser aqui em torno de 12 bilhões de reais, fora o gás, que é investimento aí na ordem entre 4 e 5 bilhões também. Então, são investimentos bastante representativos para a economia paraense. Vão ser um dos poucos estados brasileiros que nós vamos ter tanto investimento como está sendo no Pará, e fora o aumento da fronteira agrícola do estado do Pará, dos grãos que estão aumentando pela iniciativa privada. Nós temos que parabenizar a iniciativa privada, e o governo do estado tem que simplesmente organizar suas estradas, organizar a ferrovia no futuro para poder transportar também essa produção, e é isso que o governador Helder tem mandado e tem orientado toda a sua equipe a facilitar nas licenças ambientais, naquilo que a legislação nos permitir, tá? Respeitando as leis ambientais do país, mas que isso não possa vir a atravancar o desenvolvimento do estado do Pará. Bem, o Papai Noel chegará já de ponte a Moju este ano, né? O governador deve atravessar lá. É verdade, a Moju, a Abaetetuba, mas a grande atividade econômica é o porto, né, da Vila do Conde. Então, a ponte sobre o Rio Moju na alça viária, hoje com problema, está previsto dia 23 de dezembro a entrega, e esperamos para passar veículos em cima dela, né, 23, até concluir o DOLF. Os DOLF são as defensas lá embaixo da ponte, para a gente poder liberar a navegação também com segurança, tá? Antes os vãos eram vão de 72 metros e um vão de 72 metros. Não, nós vamos ficar com dois vãos de 132 metros. Então, ainda tem que tirar os escombros lá para poder liberar. Aí vai ter diferença, vai ter que retirar todos os escombros. Então, a expectativa da Secretaria de Transporte... Hoje o tráfego
fluvial está... de balsa, com embarcações de maior porte, está interrompido. Tem passado as embarcações de menor porte lá, né? Transporte escolar, pequeno transporte, tem passado lá, mas os maiores não tem. Mas a liberação ficaria entre final de janeiro e final de fevereiro, seria totalmente liberado a navegação, as balsas de dendê, as balsas de madeira serrada para exportação, ou toras para as indústrias, tanto de Moju como de Tailândia, da região. E isso a gente tentar até voltar também, né? Nesse setor florestal, nós temos um problema gravíssimo, né? Nós já chegamos a gerar entre 80 e 90 mil empregos no setor florestal. Hoje nós estamos com no máximo 10 mil empregos. Então nós estamos discutindo as concessões florestais novamente para fazer o manejo florestal, para que a gente tenha novamente a nossa indústria que está montada e parada do setor florestal, volte a funcionar dentro da legalidade, respeitando as leis ambientais, sem precisar novamente, né, desmatamento, aqueles desmatamento que derrubava tudo na floresta, fazer o manejo florestal correto. Você entender, Mauro, a gente discutir assim, por exemplo, nós temos uma empresa na região de Goianésia, entre Goianésia e Ulianópolis. Posso dar o nome aqui? Sim, claro. Siquel. Nós vamos fazer uma visita lá. Eles vão voltar ano que vem para tirar madeira no primeiro hectare que eles tiraram há 25 anos atrás. Então, a cada hectare, eles podem tirar em torno de 25 a 30 metros cúbicos de madeira. O que isso representa, Mauro? Representa derrubar de 5 a 8 árvores por hectare. O que é um hectare? São 10 mil metros quadrados, Mauro. Tu tirar 7, 8 árvores, está desmatando alguma coisa? Não. Só não dá nem para ver de cima. Não dá para ver de lugar nenhum, satélite do mundo vai ver isso, entendeu? Porque são 10 mil metros quadrados que tu vai tirar no máximo 8 árvores, que terá no mínimo um diâmetro de 55 centímetros de diâmetro para te fazer os 25 a 30 metros cúbicos. Então, quando tu fazes isso, tu respeita. Além disso, além de tirar aquelas árvores, ele é obrigado a enriquecer a floresta. Quer enriquecer? Botar árvores nativas da Amazônia lá dentro, no mínimo 10 vezes a quantidade de árvores que lá ele tirar. Entendeu? Ele poderá enriquecer. Mas se ele fizer mais, ele poderá ter cortes intermediários daquela madeira que ele plantar dentro daquela área que não foi devastada, entendeu? Então, isso que nós temos que fazer. É uma atividade florestal profissional. Legal, profissional, rentável, que é isso que o governador quer. O governador quer manter a floresta, mas quer que o proprietário da floresta receba para manter a floresta em pé, para ele ser remunerado. É a proposta dele agora. Eu estava vendo hoje no COP25, ele fez a proposta. É isso, para valer, para o cara dizer, vale a pena eu manter a floresta em pé. Agora, não pode deixar o Amazônia morrer de fome lá dentro, ter as piores rendas do país, menores IDH do país, tendo uma floresta que poderá ser produtiva para ele. Então, é esse trabalho que o nosso governador tem orientado a nossa equipe, o governador Helder, e é esse trabalho que nós estamos buscando. E nós já discutimos com várias ONGs e com grandes estudiosos da Amazônia, mas até hoje ninguém conhece a Amazônia, né, Mauro? Tu sabe disso. A Amazônia acontece alguma tem um coisinha poder do fogo, de regeneração fantástico. Eu me lembro que tinha especialistas que diziam que no Lago de Tucuruí, por causa do agente laranja, que não ia nascer um ser vivo pelos próximos 1000 anos. 3 anos depois era o maior produtor de tucunaré do estado do Pará, de peixe de todas a natureza. E aí, quando houve a extração do palmito do açaí, acabar com o açaí. Né? Nasceu em muita quantidade, e aí só foi o nosso ribeirinho aprender a fazer o manejo correto. Hoje continua tirando o palmito, né, do manejo correto e sendo um grande produtor de açaí, virou, né, o nosso ouro preto do Pará. É o açaí que está sendo vendido para o mundo todo. Secretário Irã Lima, muito obrigado por essa conversa. Volte sempre, são sempre assuntos palpitantes, interessantes, que a gente fica em cima. Eu vou, no início do ano, voltar a cobrar do senhor essas licenças ambientais, que elas são sempre um grande gargalo para o desenvolvimento econômico. Creio eu que a sua atividade toda na Secretaria de Desenvolvimento tem lá uma barreira chamada licença ambiental. Exato, Mauro. Obrigado pela oportunidade de botar aqui os principais projetos que o Estado está desenvolvendo, está levando para o desenvolvimento do Pará, os compromissos, a busca incessante do nosso governador para o desenvolvimento, para gerar renda e emprego para o povo do Pará. E realmente nós temos esse entrave das licenças ambientais, mas o que nós temos que fazer? Dentro da lei, fazer as licenças ambientais funcionar e não ser um entrave ao desenvolvimento, e sim ser um aliado ao desenvolvimento do Estado. Muito obrigado, secretário.
Logo depois do intervalo, vamos conhecer todos os detalhes do Prêmio AgroPará 2019. Estará aqui conosco o zootecnista Guilherme Ninsen. Eu volto já.